Fala pessoal, Lucas aqui e essa é a nossa aula zero do nosso curso de Torne-se um Analista de Dados Fácil. E é a aula zero pelo seguinte, porque agora eu vou só passar alguns materiais que a gente vai precisar usar durante o curso, falar sobre instalação de alguns programas que a gente vai usar e dar algumas orientações. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui são os links, tá, que a gente vai precisar. Eu provavelmente vou deixar disponibilizado esse Google Sheets na área de membros, então vai ficar mais fácil para vocês de acessar esses links para fazer as instalações que são necessárias. Tá? Ao longo desse módulo, que é o módulo de SQL, a gente vai aprender SQL. Tá? Eu vou falar mais sobre isso na próxima, na aula do curso, na aula 1, mas basicamente SQL é a linguagem de programação que a gente vai usar para a gente trabalhar aqui com a nossa análise de dados. Na verdade, para a gente trabalhar com a aquisição desses dados, né? A organização, disposição e tudo mais. Então, mas por enquanto eu vou falar só dos programas que a gente vai precisar baixar. Então, não precisa entender muito bem ainda o que eles são. Eu vou falar mais para frente. Mas é importante que você baixe todos esses programas listados aqui, que eu vou falar para vocês. Então, o primeiro programa que a gente vai usar é o TheBeaver, tá? A gente vai clicar aqui, ele já vai para a página de download, não tem mistério. Você vai selecionar aqui qual o seu sistema operacional e vai baixar o programa e instalar. Tá? Não tem mistério nenhum. O programa vai ter essa carinha aqui na hora que você abrir, exceto que não vai ter ainda essa linha aqui, que está escrito Postgres. E eu já vou explicar por quê. Então, feito isso, instalado o TheBeaver, depois você vai querer instalar as bases de dados. Eu coloquei duas bases de dados aqui, MySQL e PostgreSQL. Para o nosso curso a gente vai usar essa daqui, PostgreSQL, mas eu recomendo que você instale também essa MySQL para você poder explorar algumas coisinhas ali que eu vou passar durante o curso, tá? Nessa MySQL aqui, o site ele é um pouco chatinho. Você tem que ir na página de downloads, você vai aqui para baixo, vai entrar nesse link aqui, MySQL Community GPL Downloads. E aqui dentro você vai nesse link, MySQL Community Server. Aí agora sim aqui você vai selecionar qual que é a sua versão de sistema operacional e tudo mais, e vai baixar aquele adequado, beleza? E no caso do Postgres é um pouco mais simples, ele vai direto, se eu não me engano. Aqui é a página de downloads, seleciona seu sistema, baixou, já era. Aí você instala com todas as configurações padrões. A única coisa que é importante de prestar atenção é o seguinte, tanto o MySQL quanto o PostgreSQL, eles vão pedir durante a instalação para você criar uma senha, tá? E essa senha você tem que saber, como todas as suas senhas, porque na hora da gente colocar o acesso por essas bases de dados dentro do TheBeaver, que é basicamente isso daqui, ó, Postgres dentro do TheBeaver, a gente vai usar essa senha, tá? Outros links que eu coloquei aqui, um deles é o W3 Schools. Isso daqui é praticamente um glossário de SQL, então é um glossário da linguagem que a gente vai aprender a usar. Então esse site aqui ele acaba sendo muito útil e eu vou usar esse site inclusive dentro do curso. Quando você abre ele, né, ele tem essa carinha aqui. Você vê que ele também tem várias outras linguagens, né, de programação. É um glossário de muita coisa, mas o que vai interessar pra gente é aqui, ó, por enquanto, é SQL. Ele tem até uns tutoriaizinhos aqui, você consegue usar, né, para tentar fazer a implementação de códigos, mas eu uso ele mais como um glossário. Depois disso eu coloquei o link aqui também da base de vendas online, ou seja, dos dados, a tabela mãe, assim, de onde eu tirei os dados que eu vou usar durante o curso, né, como exemplo, para a gente estudar. E eu tirei ele do site Kaggle, que é um site muito bom para programação, para aprender programação, enfim. Então eu tirei os dados dessa base aqui. Basicamente uma tabela muito grande, tá? Com muitos dados. Não usei ela crua da maneira que ela vem baixada aqui. Eu tive que dar uma limpada nessa base e também a partir dela eu acabei criando outra base com alguns dados em comum ali cruzados para poder entrar em alguns tópicos do curso de SQL. Então, na verdade, eu coloquei só como referência aqui, tá?
daqui que saiu para poder dar os créditos, mas de fato a gente vai usar esses dois arquivos aqui, .csv. Tá? Para quem não estiver familiarizado, CSV é comma separated values e significa, né, valores separados por vírgula. Então é um tipo de arquivo que é uma tabela, onde se você for olhar ele vai ter os valores das colunas separados por vírgula. Isso daqui é muito usado, né, na área de dados como uma forma de você armazenar, né, base de dados. Então eu criei essas duas tabelas aqui, né? Vendas.csv e clientes.csv. Vendas eu tirei praticamente desse link aqui, ela toda, só que uma versão mais limpa dela. E clientes foi uma tabela que eu criei cruzando dados com esse daqui das vendas. Tá? Então provavelmente esses dois aqui vão estar disponibilizados para download também na área de membros do nosso curso. Dito isso, e dado que você baixou e instalou tudo que você precisava, o que você tem que fazer agora é instalar as bases de dados. Como que você vai fazer isso? Uma vez no Debeaver, você vai abrir isso daqui, como eu comentei, sem essa partezinha aqui, né? Isso daqui é já uma conexão que eu criei. Mas eu vou fazer o processo do zero aqui, né, para você fazer também na sua máquina. Você vai clicar com o botão direito aqui, nesse espaço vazio, onde não vai ter nada aqui. Create Connection. Você vai criar uma conexão. Daí ele vai te dar opções de qual base de dados que você vai usar para criar a conexão. Aqui a gente consegue ver as duas que eu falei para a gente instalar, né? MySQL e PostgreSQL. A gente vai acabar usando essa daqui no curso, então eu vou clicar aqui, Next. E aí ele vai abrir aqui uma lista de parâmetros que você tem que preencher dessa base. Deixa tudo da maneira que está, né? E assumindo que você já instalou e deu tudo certo, né? Na instalação do Postgre na sua máquina. Aqui ele já vai colocar o username Postgres e aqui em password é aquela senha que eu falei para você salvar, né, durante a instalação do PostgreSQL na sua máquina. Você vai colocar essa senha aqui e aí você pode clicar tanto em Test Connection quanto em Finish para você concretizar. Deixa eu colocar a minha aqui para ver. Eu acho que é essa senha. Só coloquei a senha, Test Connection. Aí beleza, ó, ele testou e deu certo. Connected, né, conectado. Você pode ver detalhes aqui se quiser, não vou abrir isso daqui. Ok, Finish. Aí ó, ele acrescentou uma segunda conexão que eu criei. Tá? Eu já tenho essa daqui, então a princípio eu não preciso usar essa, mas eu vou usar essa daqui para mostrar para vocês o que vai ter nela. Se você expandir aqui, né, a setinha, ó, em detalhes, você vai ter aqui, ó, Databases, né, base de dados, Postgres, beleza. E aqui você vai ter Schema. Schema, ele é uma classe superior às tabelas que você vai ter da sua base de dados. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, Schema Public. E aí que você abre o Public, você tem Tables, que é isso que vai interessar pra gente no fim das contas aqui para o nosso curso. Dentro de Tables, aqui no caso ele já pegou as mesmas tabelas, porque eu estou usando aqui a mesma base de dados, então elas já existem aqui. Só que para vocês não vai aparecer nada aqui ainda. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui em Tables, clique direito, Create New Table. Vocês vão criar uma tabela nova. Aqui em cima vocês vão definir o nome dessa tabela. Então eu posso colocar aqui tabela underline exemplo. Beleza. Feito isso, pode fechar isso daqui, né, essa abinha. Ele vai perguntar aqui, né, Object, Table Example has changed, Properties, do you want to persist these changes in the database? Coloca sim. Ele vai abrir aqui uma linha de comando para poder criar essa tabela aqui no esquema, né, esquema public, então você coloca persist. Beleza, New Database Connection, blá blá blá. Você vê aqui na árvore, já apareceu aqui, ó, tabela exemplo. Então ela vai ser uma tabela que vai estar vazia. Se você abrir aqui, ó, em columns não tem nada, por enquanto. Daí o que você faz? Você vai importar dados aqui. Daí por isso a gente vai usar aqueles arquivos CSV. Tá? Aí o que você vai fazer então? Você pega esses dois arquivos CSV, você vai baixar para a máquina de vocês e coloca numa pasta que você conheça o lugar, que você consiga chegar nessa pasta. Aí o que você vai fazer com isso? Você volta lá no Debeaver, você vem aqui, ó, tabela exemplo, ou o nome da sua tabela que você colocou.
Dá um clique direito e aí você vem aqui em Import Data. Aqui ele vai estar selecionado CSV, beleza, é isso que a gente quer. Next. Aí aqui, beleza, aqui ele já vai abrir ó, o navegador aqui do seu, né, o Explorer do seu computador, né, como ele seja chamado, né? Aqui é Finder, né, no Mac. Eu coloquei esses arquivos dentro dessa pastinha aqui que chama Archive 2, né, arquivo 2. Então eles têm que estar aqui, ó, clientes, vendas, tá? Você vai fazer esse processo de criar essa tabela tanto para vendas quanto para clientes. Tanto é que aqui eu criei como clientes e vendas, né? O nome que eu dei para elas foi esse, não foi tabela exemplo, né? Foi vendas e clientes. Faz isso, seleciona aqui, ó, por exemplo, vendas. Vou pegar os dados daqui para jogar na tabela exemplo. Open. E aí aqui, aí você clica Next, beleza? Aqui você já pode dar uma olhada aqui, ó, por exemplo, Configure. Ele já vai estar identificando aqui para você os tipos de dados. Tá? Eu coloquei as duas tabelas ali, né, clientes e vendas, de uma maneira que já é para ela estar limpinha e para você importar ela sem ter nenhum problema. Tá? Se tiver algum problema, manda um e-mail, dá um feedback para mim, que eu ajudo você a instalar essas bases de dados certinho. Mas ele já coloca aqui, ó, source type, então target type, né? Ou seja, o tipo de dado da origem, o tipo de dado que vai estar na sua tabela exemplo. Eu vou falar mais disso aqui para frente, tá? Tipos de dados, isso não é para agora. O importante é só conseguir importar essa tabela aqui. Você dá OK, Next. Aqui você pode deixar tudo como está, Proceed. Aqui você vê ó, que ele está Insert Rows, ele está inserindo as linhas. Então, bastante linhas. Pronto. Transfer Data, Data Import Task Completed. 10 segundos, beleza. Completou. Está pronta a nossa tabela. Agora, pode fechar aqui. Se a gente for olhar agora, abrir aqui ó, a árvore da tabela exemplo, aí agora a gente provavelmente vai ter colunas. Aqui, ó. A gente tem uma coluna que é Index, uma que é Invoice No, outra que é Stock Code, Description, blá blá blá. Isso daqui é uma tabela, tá? Eu vou ensinar vocês a mexerem com isso daqui mais nas próximas aulas, mas por enquanto o objetivo é chegar até aqui. Beleza? E o último tópico que eu coloquei aqui era meio que para explicar o que é uma base de dados, tá? Então, assim, disso tudo que a gente fez, né? Como que a gente pode entender esses programas que a gente instalou? O TheBeaver, ele é um programa onde meio que a gente vai interagir com a nossa base de dados. A gente vai dar comando para a nossa base de dados. E o Postgres, que a gente instalou aqui, ele é a base de dados. A gente pode imaginar como sendo, por exemplo, sei lá, um lugar assim, uma casa, onde você consegue fazer algumas coisas. Você tem uns funcionários dentro dessa casa, desse galpão, que seja, e você pode tanto armazenar informações lá dentro, quanto dar ordens para esses funcionários fazerem coisas com essa informação que você armazena. Isso é uma base de dados. Qual a linguagem que você usa? Você usa o SQL, de forma a se comunicar, assim como a gente usaria o português de forma a se comunicar com esses funcionários, desde que eles entendam português também. E assim como acontece em qualquer lugar, você tem diferenças na hora de você se comunicar. Então, por exemplo, de uma base de dados para outra, não necessariamente você vai usar as mesmas palavras, né? Em uma empresa, você pode usar uma palavra para fazer a contabilidade e em outra empresa você usa outra. Né? Você pode, para uma determinada tarefa, usar metodologias diferentes. Né? Você pode usar palavras de comando diferentes. Então, isso acontece também nas bases de dados. Uma maneira mais simples que eu consigo enxergar isso é o TheBeaver como sendo o programa que vai permitir a gente dar esses comandos e a base de dados como sendo esse lugar onde a gente vai colocar os dados, né, ou seja, as nossas tabelas que a gente vai trabalhar, e a gente ter os nossos funcionários que a gente consegue comandar a interagir com essa informação que a gente tem lá dentro. E até mesmo a armazenar ou retirar essa informação lá de dentro. Então isso conclui tudo que eu queria passar para vocês nessa aula 0. E na próxima eu vou explorar um pouco mais esse conceito do que é o SQL exatamente, o que é essa linguagem de programação e, enfim, dar essa introdução para quem ainda não tem eventualmente esse background em programação, em exatas e tudo mais.
Por hoje é isso e até a próxima aula.